O confronto tenso entre os presidentes Donald Trump e Volodymyr Zelensky no Gabinete Oval continua repercutindo. Os dois líderes entraram em conflito sobre o futuro da Ucrânia e, rapidamente, Trump fez uma jogada que chocou o mundo. Ele suspendeu imediatamente a ajuda militar dos Estados Unidos da América para a Ucrânia. Trump afirma que a guerra virou um massacre e que a única forma de encerrá-la é pressionando a Ucrânia a negociar. Porém, nem todos apoiam sua estratégia. Os aliados da OTAN na Escandinávia estão adotando uma abordagem muito distinta. E é aí que a Noruega entra em cena, entregando uma resposta que ninguém esperava. Apenas um dia após Trump suspender a ajuda, a norueguesa Haltback Bunkers anunciou que pararia de abastecer a Marinha dos Estados Unidos da América. Essa decisão pode parecer menor, mas pode ter implicações maiores do que a maioria percebe. Por que a Noruega tomou essa decisão? E isso pode ser o início de uma divisão europeia crescente sobre a política de Trump para a Ucrânia. Vamos analisar isso. A Noruega, um dos 12 membros fundadores da OTAN, tem sido um fornecedor-chave de combustível na aliança. Empresas norueguesas de combustível, como a Haltback Bunkers, forneceram apoio logístico para todos os navios da OTAN, tanto militares quanto civis, em águas norueguesas e arredores. O anúncio de que a Haltback Bunkers deixará de fornecer combustível para a Marinha dos Estados Unidos da América não parece muito relevante para esta última, por algumas razões. O anúncio veio de uma empresa privada, não do governo norueguês. O Ministério da Defesa norueguês reforçou que há apoio mútuo entre os Estados Unidos da América e a Noruega em resposta à notícia. A Noruega não deseja alterar a relação mutuamente benéfica que estabeleceu com o restante da OTAN e os Estados Unidos da América, mantendo-se como está atualmente. Incluído particularmente devido ao fato de ser um dos poucos países da OTAN que tem a capacidade de extrair e refinar petróleo e gás. Ainda assim, Haltback Bunkers enfatizou sua promessa de parar de fornecer para os Estados Unidos da América com combustível, lembrando o mundo que já havia feito isso com clientes russos quando a invasão começou em 2022. Segundo o diretor executivo, o fornecedor de combustível usou sua bússola moral contra seus lucros. Como uma das várias empresas de combustível norueguesas, a Haltback provavelmente perdeu receita em 2022 para concorrentes devido às suas proibições autoimpostas de exportação e fornecimento baseadas em eventos políticos. Porém, considerando o porte e alcance da empresa, a proibição de combustível provavelmente não será significativa para a Marinha dos Estados Unidos da América. No mesmo anúncio, o diretor executivo do fornecedor admitiu que o boicote provavelmente seria visto como simbólico. Isso ocorre principalmente porque a empresa não possuía um contrato permanente com a Marinha dos Estados Unidos da América. Relatórios de 2024 indicam que a Haltback forneceu somente de 3 a 4 milhões de litros de combustível para navios americanos. Embora pareça muito, e provavelmente precisamos colocar as coisas em perspectiva nos Estados Unidos da América. A Marinha é uma das maiores consumidoras de combustível do mundo, superando alguns países. Isso se deve ao fato de que a frase está incompleta. As Forças Armadas possuem uma das maiores frotas de aeronaves, navios e veículos blindados, como tanques e de apoio à infantaria, no mundo. A Marinha dos Estados Unidos da América opera mais de 400 navios, incluindo 11 porta-aviões nucleares que permitem implantações prolongadas sem reabastecimento. Os submarinos de ataque e de mísseis balísticos totalizam cerca de 70 embarcações. Todos os submarinos ativos são movidos a energia nuclear, oferecendo furtividade e autonomia submarina prolongada. 81 destroyers ativos convencionais dependem de combustíveis derivados do petróleo. 12 cruzadores ativos, todos convencionalmente alimentados por combustíveis à base de petróleo. Cerca de 34 navios de combate litorâneos, projetados para operações próximas às costas, também utilizam combustíveis derivados do petróleo. Cerca de 32 navios de assalto anfíbio, docas de transporte anfíbio e navios de desembarque em doca. Todos dependem convencionalmente de combustíveis à base de petróleo. Muitos navios de apoio, como petroleiros de reabastecimento, navios hospital e cargueiros, são alimentados convencionalmente por combustíveis derivados do petróleo. Podemos usar os destroyers, uma das categorias de navios, para ilustrar o quanto a Marinha dos Estados Unidos da América consome combustível.
Os destroyers americanos, principalmente da classe Arleigh Burke, utilizam motores a gás e óleo para propulsão e geração de energia elétrica para seus sistemas. O Instituto Naval dos Estados Unidos da América publicou uma pesquisa sobre como economizar combustível em navios, considerando o tipo e número de motores utilizados de acordo com os requisitos operacionais. Sem entrar em detalhes, as descobertas do Instituto sugerem que, em sua melhor eficiência de combustível, um destroyer pode ser capaz de atingir entre 100 mil e 1 milhão de galões por semana. Convertendo em litros, obtemos 378 litros por milha náutica. Usando os 4 milhões de litros de combustível retidos pelos bunkers de ajuda, um único destroyer pode percorrer cerca de 17.771,4 quilômetros náuticas no total. Isso é apenas combustível suficiente para fazer 2 viagens de ida e volta da Califórnia ao Havaí, que estão a cerca de 2.500 milhas náuticas de distância. Em contraste, o maior porto da Marinha dos Estados Unidos da América no Atlântico, em solo americano, é a Estação Naval de Norfolk, na Virgínia, lar da maior base naval do mundo e porto de origem da Frota do Atlântico dos Estados Unidos da América. A distância aproximada da Estação Naval de Norfolk até a Noruega é de cerca de 5.634 quilômetros náuticas, variando conforme a rota. A eficiência de combustível estimada é para um navio operando em nível ótimo. Portanto, é provável que seja necessário ainda mais combustível para a viagem até a Noruega. Portanto, o fornecimento de uma única empresa de combustível norueguesa à Marinha dos Estados Unidos da América é ínfimo comparado à demanda anual de combustível da Marinha. Os navios da Marinha dos Estados Unidos da América, no Atlântico Norte, adquirem combustível conforme necessário de qualquer fornecedor militar no país. Isso significa que o boicote é em grande parte perfunctório, pelo menos até agora, e tem como objetivo criar uma agenda política tanto dentro da Noruega quanto de forma mais ampla na OTAN ou mesmo em todo o mundo. O boicote tem um foco claro. Algumas pessoas estão insatisfeitas com as soluções propostas por Trump para a guerra na Ucrânia, se é que podem ser chamadas assim. Vamos nos concentrar na Noruega por hora. O país tem sido aliado de várias nações ocidentais há muito tempo. Apesar dos esforços do país em permanecer oficialmente neutro durante a primeira metade do século XX, ao conquistar a independência em 1905, os políticos do país proclamaram que permaneceria neutro em guerras sempre que possível. As potências mundiais da época, como os impérios britânico e russo, a Alemanha e os Estados Unidos da América, tentaram se manter fora da política local e supostamente assinaram um acordo que ratificava a neutralidade do novo país, para não perturbar o delicado equilíbrio na Escandinávia. Apesar disso, a Noruega não conseguiu manter a neutralidade nas 2 guerras mundiais. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Noruega forneceu peixe, minério de cobre, níquel e pirita tanto para os britânicos quanto, pelo menos no início, para os alemães. No entanto, os britânicos subvalorizaram o preço do peixe norueguês, forçando a Noruega a exportar a maior parte para as ilhas. No entanto, as exportações de metal para a Alemanha continuaram, abastecendo a indústria militar do país, especialmente para veículos blindados e submarinos. Em resposta, o Império Britânico ameaçou parar de exportar carvão para a Noruega se ela não interrompesse todo o comércio com a Alemanha. Com a indústria norueguesa altamente dependente do carvão, o país aceitou a proposta. Em resposta, a Alemanha travou uma guerra submarina irrestrita contra a Noruega, afundando vários navios comerciais do país. Perdeu mais de 800 navios e 3.500 marinheiros durante a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial não foi boa para o suposto país neutro. Apesar da proclamada neutralidade, os laços comerciais entre Noruega e Reino Unido os tornaram aliados de facto. Isso fez a Alemanha pressionar Noruega, Suécia e Finlândia a assinarem um pacto oficial de não agressão. No início dos anos 30, os 3 países recusaram. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a Alemanha invadiu a Noruega em 1940 e encontrou pouca resistência dos aliados. A Alemanha controlou a Noruega continental durante grande parte da guerra, enquanto o exército norueguês seguiu o governo exilado na Grã-Bretanha, apoiando os aliados. Após a Segunda Guerra Mundial, a Noruega abandonou a neutralidade e tornou-se um dos 12 membros fundadores da OTAN. Isso fortaleceu seus laços com o Ocidente. O acesso do país ao petróleo e gás tornou-o um exportador vital na Europa e até na América do Norte.
Alguns desses recursos ainda abastecem navios, veículos e militares nos países receptores. Porém, no século XXI, a Noruega acabou sendo relativamente insignificante nas exportações globais de petróleo, representando apenas 2% da produção mundial. Mesmo assim, o país continuou sendo um dos maiores exportadores mundiais de gás natural, atrás apenas da Rússia, Catar e Estados Unidos da América. No final dos anos 1990, enquanto outros países aumentavam a dívida para estabilizar suas economias, a Noruega criou um fundo de poupança de longo prazo abastecido por suas exportações de petróleo e gás. No início, o fundo deveria financiar o plano de pensão do país, com uma lei permitindo que apenas 3% do fundo anual fosse transferido para o orçamento do Estado e usado pelo governo. Com o tempo, o fundo do petróleo cresceu, à medida que as exportações do país permaneceram altas, e seu potencial de gás natural ainda não havia sido explorado. Segundo o Ministério da Energia da Noruega, apenas 40% das reservas naturais de petróleo do país foram exploradas até 2023, e o governo estima que pode manter a produção máxima durante as décadas de 2020 e possivelmente 2030. O fundo do petróleo foi uma grande vantagem para a Noruega quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. Nessa época, a Rússia havia se tornado o principal exportador de petróleo e gás para a Europa, representando em alguns casos 40% das importações de gás e petróleo da UE. Por outro lado, a Noruega produzia apenas cerca de 30% do petróleo e gás da UE. Quando a guerra começou, a UE decidiu cortar a maioria dos laços econômicos com a Rússia para impedir seu financiamento para a guerra. Entre 2022 e 2024, as exportações russas de petróleo e gás caíram para menos de 20% dos níveis pré-guerra. Enquanto a Europa Ocidental se tornou majoritariamente independente dos recursos russos, países do leste europeu, como a Moldávia, ainda mantêm ligações com a Rússia através de gasodutos. Em resposta às variações nas importações russas e aos preços elevados, a Noruega aumentou sua produção de gás natural e petróleo em 2022. A UE começou a diversificar suas importações emergentes a ponto de a Rússia constituir menos de 10% das importações de petróleo e gás e a Noruega disparou para cerca de 30%. A Noruega foi uma das maiores beneficiárias indiretas da guerra na Ucrânia devido aos preços mais altos do gás natural e às menores distâncias de transporte para a Europa em comparação com o comércio transatlântico. Isso permitiu que o fundo de petróleo do país, antes usado como reserva para pensões e emergências, fosse acessado para fornecer ajuda financeira crucial à Ucrânia durante a guerra. E a Noruega contribuiu? O primeiro-ministro Jonas Gahr Støre anunciou o programa Nansen, que destina pelo menos 135 bilhões de coroas norueguesas, cerca de 12 bilhões de dólares, em ajuda à Ucrânia, de 2023 a 2030. O país doou apenas 27 bilhões de coroas em 2024, mas recentemente comprometeu outros 35 bilhões a serem distribuídos ao longo de 2025. No ano passado, a Dinamarca contribuiu o equivalente a 27 bilhões de coroas norueguesas, enquanto a Suécia, nos 73,2 bilhões, contribuiu com 73,2 bilhões de coroas em apoio à Ucrânia. Esses números podem parecer altos, mas lembre-se que a Noruega é um dos poucos países que não está aumentando sua dívida nacional para fazer essas doações. Simplesmente usa as reservas da exportação de petróleo e gás. Sem dúvidas, essas reservas foram impulsionadas pelo aumento de lucro mencionado. O Ministério da Fazenda norueguês, liderado por Jens Stoltenberg, ex-secretário-geral da OTAN de 2014 a 2024, calculou que a Noruega ganhou 1,25 trilhões de coroas ou 117 bilhões de dólares em renda extra de exportações aumentadas durante os 3 anos de guerra. Essa cifra se aproxima do total doado à Ucrânia pelo contingente europeu da OTAN nos últimos 3 anos, 130 bilhões de dólares, acumulados a partir dos lucros de exportação de um único país. De acordo com o Instituto Kiel, a Noruega é considerada apenas a 8ª maior doadora financeira para a Ucrânia, pouco à frente da Suécia, em 9º e da Dinamarca, em 12º lugar.
Porém, outras projeções de financiamento, com dados similares até janeiro de 2025, excluem totalmente a Noruega do top 10. Veículos de notícias escandinavos confrontaram a falta de financiamento proporcional da Noruega. Comparado a outros países escandinavos, dados lucros obtidos com exportação durante e por causa da guerra na Ucrânia. Considere a Suécia, que não faz fronteira com a Rússia, diferente da Noruega, e não tem a indústria petrolífera norueguesa ou o complexo militar industrial finlandês, o país europeu com a maior fronteira russa, mas doou quantia semelhante de ajuda. E os vizinhos escandinavos da Noruega podem encará-la com ceticismo por outro motivo. O ex-secretário-geral da OTAN, Stoltenberg, agora ministro das Finanças, pediu que a OTAN e seus países membros, incluindo Estados Unidos da América e Noruega, doassem o máximo possível para a Ucrânia. Porém, quando voltou a servir só a Noruega, as doações do país não subiram. Isso se relaciona ao alegado boicote do bunker Haldbæk à Marinha dos Estados Unidos da América. O Ministério da Defesa norueguês afirmou que essa decisão é de uma empresa privada e que a Noruega provavelmente manterá o mesmo nível de apoio aos Estados Unidos da América e relações mútuas. Com a nova administração de Trump, o apoio dos Estados Unidos da América à Ucrânia provavelmente diminuirá nos próximos meses. Kiel estima que os Estados Unidos da América representam cerca de 30% de todas as doações para a Ucrânia, focadas em equipamentos militares e munições. Isso pode impactar significativamente a capacidade da Ucrânia de se defender no mesmo ritmo de 2024. Lembra-se do segundo semestre de 2024? Nesse período, a Ucrânia invadiu Kursk, conquistando em semanas um território similar ao que a Rússia levou meses para ocupar no Donbas. A resposta tardia da Rússia à incursão em Kursk e as falhas estratégicas e logísticas ao trazer tropas da Coreia do Norte resultaram na Ucrânia ainda manter o controle sobre metade do território ocupado. A situação foi agravada pela administração do ex-presidente Joe Biden, que permitiu que mísseis de longo alcance, doados pelos Estados Unidos da América, como os ATACMS, fossem usados para atingir solo russo, e pela Ucrânia desenvolvendo drones kamikaze de longo alcance com o mesmo objetivo. Os ataques de longo alcance atingiram as regiões próximas à Rússia, destruindo refinarias de petróleo e complexos militares russos. Foi uma continuação das vitórias da Ucrânia no ano anterior, parcialmente devido às doações da OTAN. Contudo, as valiosas doações podem ser derrubadas pela decisão de Trump de reter contribuições para pressionar a Ucrânia nas propostas de negociações de paz. Portanto, um boicote de uma única empresa de combustível ao exército dos Estados Unidos da América parece uma resposta menor, considerando o quadro geral. Contudo, pode também sinalizar o começo de uma mudança expressiva nas relações intra-OTAN, principalmente entre os Estados Unidos da América e as nações europeias. Os Estados Unidos da América, sendo o maior exército do mundo, não dependem das contribuições da OTAN para manter essa posição. O país gasta mais do que vários exércitos mundiais juntos em termos de orçamentos de defesa nacional, e até mesmo potências econômicas e militares como a China são estimadas a precisar de mais de uma década para igualar os Estados Unidos da América em pura proeza tecnológica em suas forças armadas. Por outro lado, a Rússia tem fronteira direta com 5 nações da OTAN na Europa e está perto da maioria delas. A maioria das capitais europeias estão ao alcance de mísseis balísticos de longo alcance que a Rússia confirmou possuir. O exército russo testou um míssil balístico de longo alcance ao lançá-lo contra a Ucrânia. O ataque, que causou danos mínimos, utilizou um míssil balístico de médio alcance anteriormente desconhecido. Em comparação com um míssil balístico intercontinental, que alcança mais de 6.000 milhas, estima-se que o design experimental tenha um alcance de cerca de 1.500 milhas. Por comparação, a distância de Kaliningrado, o exclave russo na Europa, e Londres, uma das apenas 2 capitais na Europa com arsenais nucleares independentes, é de apenas 900 milhas. Assim, a Rússia demonstrou que tem armas que podem ameaçar facilmente a parte europeia da OTAN sem usar as grandes armas, por assim dizer. Se os Estados Unidos da América retirarem o apoio à Ucrânia ou se separarem da OTAN em termos de defesas unificadas, a OTAN terá que buscar outra forma de se defender contra ataques. A França já propôs estender sua dissuasão nuclear submarina para toda a Europa.
Essa proposta baseia-se na possibilidade de os Estados Unidos da América restabelecerem uma grade de defesa similar à que criaram fora da Europa. Os Estados Unidos da América atualmente mantêm parte de suas armas nucleares na Alemanha, Países Baixos e Bélgica. Se mais empresas de combustível da Noruega seguirem os passos estabelecidos pelos bunkers Hauptback, os Estados Unidos da América, a Marinha começaria a enfrentar dificuldades logísticas na Europa em contraste com os Estados Unidos da América. O país tem capacidade de refino suficiente para abastecer seu exército, necessitando apenas transportar combustível dos Estados Unidos da América para a Europa em petroleiros. O uso de combustível pelos próprios petroleiros reduziria severamente a capacidade do país de manter estoques para consumo interno e exportações, aumentando custos e reduzindo lucros da indústria energética. Se os Estados Unidos da América recalcularem seus gastos com defesa sem receber exportações vitais de combustível de países como a Noruega, eles podem decidir que é melhor sem a aliança. Essa situação beneficiaria apenas a Rússia, enfraquecendo o Ocidente, enquanto a Ucrânia lutaria contra a invasão sem doações essenciais para virar o jogo em uma guerra cada vez mais tecnológica. Em suma, as recentes interações de Trump com a Ucrânia ainda não tiveram um impacto total na geopolítica internacional. As decisões políticas de empresas independentes podem não se traduzir em nações inteiras, mas se o fizessem, poderia iniciar uma mudança na ordem mundial. Uma que, paradoxalmente, favorece nada menos que a Rússia e a China. Qual sua opinião? A Europa superará a tumultuada ruptura das relações entre a Ucrânia e os Estados Unidos da América. E países como a Noruega, que supostamente se beneficiaram muito da invasão, reduzirão ou ampliarão sua ajuda à Ucrânia? Deixe seu comentário abaixo e valeu por assistir. Confira agora. Ucrânia não acredita no que a Finlândia acaba de fazer. Apoio insano. Ou clique neste outro vídeo em vez disso.